O Senhor seja louvado. Certa vez, eu estava indo a uma reunião num lugar chamado Itatiaia. Um pastor estava tendo uma reunião ali. Itatiaia é a região serrana do Rio de Janeiro, para o lado de São Paulo, sudeste, não é? E há muitos lugares que nós não conhecemos, né? Há pessoas que tão pouco conhecem Salvador, há pessoas que nunca viram o mar, há outras pessoas como nós que nunca viram a neve, algumas nem viram granizo, não é? E tem no Brasil. E há tantas coisas que nós não conhecemos. Eu estava ali, subimos a serra. Eu estava de carro com outros, com também outro pastor que ia dirigindo, nos conduzia. E depois que deixamos a estrada, nós pegamos a serra. E o verde das plantas da serra, do lugar alto, do sul, é um verde diferente. Você sabe que não é a vegetação que você está acostumado a ver aqui. E parece tudo novo. Parecia que eu estava num lugar estrangeiro. E muitas pedras, como nós não temos aqui em nosso lugar, aquelas montanhas com pedras, e nós não temos isto aqui como ali. De repente, a estrada, ele passou a subir realmente a montanha. A reunião seria numa casa lá no meio da serra. E ele saiu da estrada principal, se não me engano, não sei se chama Washington Luiz, ali no Rio de Janeiro. Não vou saber lembrar o nome, mas uma estrada bem comum. Como se fosse aqui a paralela, aí emendava na 99, Estrada do Coco, né? E subia, e ele saiu da estrada e começou a pegar uma trilha, um caminho já que não era autopista. Meus irmãos, tudo para mim parecia novo ali. Se me largasse ali no caminho, eu choraria, porque eu não saberia o que fazer. Eu não saberia como voltar. Eu estava perdido se eu fosse largado ali. Mas eu estava indo com alguém que conhecia o caminho, era o motorista. Enquanto eu conhecesse ele e o tratasse bem e o obedecesse e fosse seu companheiro, ele me conduziria em segurança como me conduziu. E Itatiaia, você sabe, não sei se nós temos uma água com esse nome dessa fonte, eu acho que não, não é? Temos armários, tudo bem. Mas lá eles têm fontes de águas minerais. Lá eles têm águas puríssimas. Próximo, naquela região, há um lugar de reserva ambiental, com muita vida, com muita fauna, com muitos animais, que nós não vemos normalmente. E o carro seguia fazendo as suas curvas fechadas, isso ia subindo e subindo. Certo lugar ele teve que parar para olhar bem se o carro passava. Era uma ponte com troncos enormes, uma ponte de madeira. Parecia que eu estava em algum filme da era medieval. As águas corriam fortes por debaixo daquele tronco enorme. O clima era frio. E nós paramos ali, e foi tão bonita aquela visão, que paramos para tirar algumas fotos. Eu quis especialmente tirar umas fotos naquela ponte, e tudo verde ao redor. Então nós continuamos a viagem, passamos devagar pela ponte de madeira, chama, não sei se o nome disso é pontilhão, como chama? Que diz que o cavalo não passa, como é que chama?
Mata burro, cavalo não passa. Bom, era de madeira. Um lugar lindo de se estar. Simplesmente o estar ali era calmante. O estar ali trazia paz. E eu não estava em nenhum culto. Percebam vocês, estava em excelente companhia, mas não estávamos num culto. O ambiente era muito diferente ali. Eu sei que poderia ser outro carro, um carro cheio de hippies, ou um carro cheio de pessoas com outros pensamentos, então eu não teria a mesma percepção daquele ambiente, não é verdade? Pela companhia com quem eu estaria. Mas eu estava em boa companhia e indo para um culto. Muito bem, irmãos. Então seguimos, e muitas árvores. Pensem num lugar maravilhoso de ir. Os pássaros cantavam, até que nós chegamos no lugar onde estávamos, onde iria haver um encontro. Era um lugar de retiro. Era um sítio, na verdade. E esse sítio tinha ao fundo, como era o ambiente geral era montanhoso, no lugar alto havia o lote dele, onde havia onde colocar os carros, havia um gramado grande, havia um auditório, e havia uma casa bem velha, com a sua... o seu estilo antigo. Aquelas casas antigas que você pensa que vai sair uma senhora com vestidos longos e de babados, assim, aquela coisa bem do antigamente, né? Bem antigo. Um lugar bonito de se estar. Só que parte do terreno era rampado, era íngreme. E lá embaixo passava aquele rio que nós atravessamos de carro em algum momento antes na estrada. E era um rio também muito bonito. Nesse caso, havia muitas pedras, havia uma ponte fina que... Pense um ambiente bonito. Parece bem um sonho, não é, irmã Regina? E é a impressão que eu tive mesmo. E estava ali e era tão diferente que uma capivara veio próximo onde estávamos e fugiu depois para o lugar. Eu não cheguei a vê-la, mas ela estava bem aqui, ela estava aqui agora, eu tentei vê-la, não recordo agora se eu vi parte dela, eu sei que onde ela estava à vista de todos eu não pude ver. Nós não encontramos capivaras fácil por aqui, não é verdade? Não é um animal comum da nossa vista, mas lá, naqueles rios, naquela mata fechada, eles têm esses animais silvestres ali naturalmente. E enquanto eu estava ali, em todo momento, o meu coração se colocava diferente. Que coisa diferente. Aquele lugar onde eu estava. E é um lugar aqui na terra. É um lugar aqui. Eu posso levar vocês lá, se eu conseguir fazer uma pequena pesquisa, eu levo você no mesmo lugar onde eu estava. Pois bem, certa pessoa disse, irmão Branham, eu não creio no que você diz. Eu não creio no que você diz. Eu não creio em Deus. O irmão Branham argumentou desta maneira. Porque você não pode provar, disse o irmão, a pessoa para o irmão Branham, você não pode provar sobre Deus essas coisas, você não pode provar que Deus existe e que milagres acontecem. Porque há pessoas que têm dificuldade em crer. E você não critique as pessoas. Nem todo mundo pode crer. Para alguns é muito difícil. Vou dar um exemplo simples, é como tocar um instrumento. Talvez você diga, é tão difícil. Talvez o irmão diga, o irmão José, é difícil cantar assim, da maneira que querem que eu cante. Não é tão difícil assim, se você fizer tudo o que os outros fizeram.
para chegarem a cantar, chegarem a tocar. Há um caminho pelo qual você chega naquele ponto. E às vezes é muito demorado e você não consegue porque você não se dedica àquilo. Mas aquilo que você se dedica todos os dias, você faz bem. Então o irmão Branham respondeu para essa pessoa: você tem uma casa? Tenho. Me prove. Você não pode me mostrar ela. Como é que ela existe? Como é que é verdade a sua casa? Aí o homem disse a ele: observe como as coisas naturais nos levam às coisas espirituais, depende de como nós estamos. O homem disse: você pegue essa estrada aqui, siga tantas milhas, dobre em certo lugar, siga até certa colina, assim, 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 você vai encontrar minha casa bem ali. O profeta disse: pois bem, então também eu posso te ensinar a fazer a mesma coisa. Faça o que a palavra diz para você fazer e espere, porque você verá Deus fazer aquilo que Ele disse que faria. Aleluia! Da mesma maneira que você pode provar que tem sua casa, eu posso provar que Deus existe. Se você fizer a mesma coisa. Amém? Não é complicado. Eu estava conversando com alguém que se diz ateu recentemente. E sabem, digo isto como se ele pudesse me ouvir nessa gravação aqui. Uma ótima conversa. Não me ofendeu nem um pouquinho. Ele tem o direito de não crer. Se eu fico zangado com alguém porque não crê como eu creio, eu estou pior do que ele. Ele consegue conviver comigo que creio? E será que eu não posso conviver com ele que não crê? Ele não consegue crer. O que eu posso fazer? Eu posso amá-lo e demonstrar o evangelho para ele. Certa vez eu disse a ele podia não crer em Deus, mas ele não tinha como não crer em mim. Amém. Vocês entendem? Deus está em mim. Descrê agora de mim. Estou eu aqui dizendo o que acontece. Estou eu aqui dizendo que eu vivo essas coisas, que eu sinto essas coisas, que eu vejo essas coisas, que eu vivo na presença de Deus. Ele pode não crer em Jesus Cristo, mas não tem como não crer em mim nesta manhã. Da mesma forma, vocês podem dizer: porque Deus vive dentro de nós. Da mesma maneira que o Deus que enviou Jesus Cristo foi nele, o mesmo Jesus Cristo que enviou a mim e a você, vem em nós também. Amém. Então, nós podemos traçar o caminho para chegar à presença de Deus. E o ambiente lá é um ambiente maravilhoso. Lá onde, pastor? Na presença de Deus. E eu suponho, e eu sei, não é uma suposição, que muitas pessoas têm problemas porque não entram nesta presença. Na presença de Deus. O ambiente que você vive é que causa a sua vitória ou seu fracasso, a sua ruína. É o ambiente que você vive que define quem você é. O que vocês acham disto? Alguém discorda de mim? Que o ambiente define quem você é? Quer ver uma coisa? Quem se junta com porcos, então é o ambiente. Não tem o que ir mais adiante. Me diga com quem tu andas, te direi quem és, penso que é um dito popular. E há outra coisa, você se associa com pessoas iguais a você. Então, se você quer saber quem eu sou, veja quem são meus amigos. Não tem jeito. Com quem eu ando? Não é com quem eu convivo, porque convivência, você não pode evitar morar no Brasil, você tem que ser brasileiro. Brasileiro, sou eu. Posso fazer? Sou brasileiro. Todo brasileiro gosta de samba. Aí já é você que está dizendo. Brasil, samba? Não, Brasil, eu. Se você for
na América ou em outro lugar, você vai ser associado ao Brasil, ao carnaval, ao futebol, porque você vive aqui. O que eu posso fazer? Não, eu quero ser relacionado, incluído nas pessoas que jogam golfe. Negócio de futebol, não. No Brasil, o esporte nacional não é golfe, mas golfe é mais chique. Muito bem, então saia do Brasil. Ou você não pode mudar. Quando eu vou para algum lugar, alguém pensa que eu sou capoeirista. Baiano, e aí joga aí para mim. Por quê? Capoeira. Ou então macumba. Todo baiano é macumbeiro. Onde eu vou, as pessoas dizem, muita macumba na Bahia, né? Não é brincadeira isso? É. Quando você andar por aí, você vai saber que vão lhe perguntar sobre macumba, sobre capoeira. É a imagem que tem da Bahia. Um lugar de festa. Da mesma maneira, eu não posso evitar ser brasileiro, não posso evitar ser baiano. Então, o ambiente que eu vivo diz alguma coisa acerca de mim, infelizmente. Mas eu não posso mudar a minha convivência. Eu convivo no Brasil, convivo com brasileiros, convivo com baianos, e assim por diante. Eu gosto de acarajé, comida de origem africana. Por quê? Gosto de azeite de dendê e de muqueca. Por quê? Porque sou baiano. Naturalmente, eu não gosto de macarronada, porque eu não sou nada de italiano na minha vida. Eu sou baiano mesmo. Sou baiano, afrodescendente. Com meu cabelinho assim, a irmã Débora dizia, só, você cabelo assim, você tem um pezinho lá na senzala. E eu dava risada com a irmã Débora. Deus a abençoe. Então, não posso negar a minha origem. Vou querer dizer, não, eu como macarrão com molho à bolonhesa. Não, como acarajé, vatapá, caruru. É isso que minha natureza, é onde eu me convivi. E isso não tem nada demais. Cada um tem suas comidas, suas culturas, suas descendências. Você não pode me julgar por eu ser um baiano, por eu ser um brasileiro. Você não pode fazer isto. Você não pode me julgar pela minha família, porque eu não pedi para nascer na família que eu nasci. Agora, os meus amigos, aí é diferente. Porque eu sou obrigado a conviver com meu povo. Convivência é uma coisa, você não tem como evitar pessoas que agem errado e são da sua convivência. Como disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era Jesus. Nazaré só tem tudo que é ruim lá em Nazaré. Uma região portuária, onde os navios param lá, vem gente de todo mundo, onde tem seus bordéis e tudo mais lá em Nazaré, comércio, e presta nada lá em Nazaré, tinha Jesus. E Jesus, você sabe quem é. Se tem alguma coisa boa neste mundo, é Jesus Cristo. E veio de Nazaré. O que acontece então? Você não pode evitar a convivência com certas coisas, certas situações. Você não pode evitar. Às vezes nem sua aparência. Eu espero que você nunca passe por isto. Mas sei também que isto é assim. Que você pode ser rejeitado apenas por sua aparência. Sabe por quê? Você pode se parecer muito com a pessoa que fez mal a mim. E naturalmente, quando eu olhar para você, eu vou lembrar... Eita, aquela pessoa... E se você for muito parecido, pode até tomar um tapa por aí, porque alguém se parece ser confundido com outra pessoa. Então, quero dizer que isto é muito relativo. Então, nunca julgue alguém por onde ele veio, pela família dele, por sua nacionalidade, por sua aparência. Isso é errado demais. Agora, você pode discernir acerca daquela pessoa observando quem são os amigos dela. Aí sim, amizade é outra coisa. Com quem ele anda? Aí o profeta disse, me diga o que você ouve, o que você lê
e com quem você anda, e eu vou dizer quem você é, porque você vai ser a média daquelas pessoas ali. Vai ser mais ou menos a mistura daquelas pessoas e daquelas coisas que você lê. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, quando nós queremos uma vida melhor e um ambiente melhor, não nos cabe só escolher um local melhor, como eu dizia acerca desse lugar lá no alto da montanha, onde tivemos aquela reunião ali. Mas as pessoas que você leva consigo para os lugares falam de você. Deixa eu contar uma coisa. Aqui no nosso país, pobre não andava de avião. Não andava de avião. Não sei, provavelmente, não sei se a Álvaro confirma, da nossa família, da minha casa, eu fui a primeira pessoa que viajou de avião. Isto foi em 98. Viajei de avião. Lembra de alguém lá da nossa casa? Talvez na sua família alguém viajou de avião antes. Mas em 98 não se viajava de avião, normalmente. A passagem era cara, eu era marinheiro e solteiro, então tinha condição de pagar quase meio salário e dividia no cartão por uma passagem. Muito bem, naquele tempo, quando eu ia de avião, o negócio era chique. Você encontrava jornal para você ler. O jornal, você levava o jornal para a sua casa, estava lá. A comida era quase que uma janta. O ambiente... Viajei pela Transbrasil a primeira vez. Não existe mais. Vocês verem que faz tempo já. 98? São 20 anos. 20 anos. Passa num instante, irmão. Então, era caro. As pessoas, nesta viagem, eu lembro que havia um artista, uma artista, no regresso quando eu voltei nesta viagem, havia um artista também ali no saguão. Um negócio diferente, sabe? É um negócio para quem tinha dinheiro, ou então para quem era solteiro. Finalmente, o padrão era outro, vou lhe dizer. E eu já havia andado de ônibus muito tempo, viajado de ônibus, eu sabia como é que era andar de ônibus. E levavam galinha, e conversava, aquela coisa de quem não tem educação, a palavra é essa, e não tem a ver com pobreza ou riqueza, que tem mal educado com qualquer cifra. Recentemente, um casal um avião estava indo para a América, um casal se desentendeu dentro do avião, o avião parou, interrompeu, parece que atrasou 2 dias a viagem por causa de um casal de mal educados. Então não tem a ver com riqueza não, ou pobreza. Tem a ver com educação mesmo. O fato é que, depois de algum tempo, eu continuei viajando paulatinamente, de aqui e ali. Então as mudanças vieram. Esse foi um tempo de Fernando Henrique Cardoso, vocês sabem, 98. As coisas vieram mudando e mudando e mudando. De repente, você vai viajar de avião hoje, você tem aquele ambiente que eu costumava ter nos ônibus. E não era nem todos os ônibus, porque quando você pegava um ônibus diferente, você encontra que as passagens caíram para R$100. O padrão caiu, o ambiente caiu, sabe? E você vê o nível das pessoas como caiu. Desculpem, o ambiente na aeronave como caiu. É fato. Pobreza não, educação que não se tem, sabe? E todo tipo de gente. E antigamente você podia sentar do lado de um deputado, de um artista. Agora não, tem alguém de shortinho, de chinela havaiana e de qualquer jeito, falando alto, não é o bocão,
Está me entendendo? E sem se importar. Bom, o que aconteceu? As pessoas levaram aquilo que tinham para os lugares mais altos. Então não adianta. Se essas pessoas ficassem ricas, levariam sua falta de educação para os ambientes mais caros. Então o que nós precisamos? De riquezas? Não. Do que nós precisamos? De um ambiente melhor para sermos melhores? Não. Precisamos nós mesmos mudarmos e crescermos, nós individualmente. Agora o fato é que quanto mais coisas nós obtemos, quando não temos educação, respeito, disciplina, as coisas não melhoram, apenas mostra o que você é. Está me entendendo? Só mostra. Se você é uma pessoa impaciente, esperando o ônibus no ponto, quando você tiver um carro, você vai ser impaciente, esperando o sinal abrir também, e vai ser agitado do mesmo jeito. Se você faz barulho no ônibus, no seu carro você vai buzinar mais. É isto. Você leva o que você tem adiante para qualquer ambiente que você vá. Agora, para começar a mensagem esta manhã, eu quero dizer que depois que você sabe quem é, seleciona seus amigos, você vive correto com a palavra, e você então vai para esses lugares, esses ambientes, para esse caminho na natureza, para esse rio bonito. Quando você vai para os lugares que são mais nobres, segundo os homens aqui na terra, então você está em harmonia, está perfeito, porque você está bem e o lugar está bom. Mas quando você não está bem, não existe lugar bom. É que nem comida boa quando você está com fastio. Não adianta, você não tem vontade. Por isso devemos cuidar tanto dos lugares onde vamos, quanto do ambiente que nós levamos, que nós temos. Porque senão, nós faremos como o diabo. Mesmo no ambiente celestial, ele procurou confusão. Não tinha nada para ter um problema no céu. O diabo achou um problema lá na igreja, cujo pastor era Jesus Cristo. O que vocês acham? Então não é só o ambiente conta muito, mas você também faz parte de manter aquele ambiente assim, senão você seria o causador do problema. Haveria um rio para embelezar o ambiente, haveriam árvores, animais para embelezar o ambiente, e haveria você ali para estragar o ambiente. Imagine, se estava nós, o carro, o rio, a natureza e um leão imenso ali atrás de nós. O ambiente seria ruim. Vocês me entendem? Você que faz a mudança no ambiente. E sabe, o arrebatamento da igreja que se aproxima de nós é apenas uma questão de mudança de ambiente, porque é o mesmo você que estará lá. E se você nunca experimentou ter seu ambiente mudado aqui na terra, eu duvido muito que você vai conseguir ir para o céu. Porque ele tem mudado, ele tem dado provas de sua presença sempre para nós. Se você nunca sentiu o ambiente à sua volta mudar, se você nunca se confundiu entre estar aqui ou no céu, se você nunca fez uma viagem espiritual, como é que você acha que vai fazer essa viagem grande para a glória? Você não sabe o que é deixar o natural, não? Nunca fez isto? Nunca orou até se perder em oração? Nunca esteve genuinamente na presença de Deus? Bom, é hora de você orar e dizer: Senhor, me ajude a ter uma experiência contigo. Eu quero mais da tua presença. Essa mudança de ambiente nós precisamos, porque nós sairemos daqui da terra, iremos para a glória. Da mesma maneira que nós saímos dos nossos problemas
e entramos na presença de Deus. Nós somos mudados de ambiente. Deus faz isso sempre conosco. Deus desce na fornalha e muda o ambiente para os jovens hebreus. Deus faz isso em nossas vidas. E num desses dias Ele descerá de uma maneira tão grande que o ambiente todo à nossa volta será mudado e estaremos para sempre em sua presença. É uma mudança de ambiente. Eu penso que nós estaremos caminhando na rua e nós deixaremos um pé aqui e outro pé estará na eternidade. Algo que acontecerá conosco de maneira simples e poderosa. E Deus tem dado testemunho disso para seus filhos. E se você não tem isto, é hora de buscar. Ele começou a entregar essas coisas aos pentecostais. Seria como pegar alguém da presente geração, do meio de uma cidade grande de correria, e colocar no meio da floresta. E ouvir os pássaros cantarem, o vento frio da natureza, da floresta, soprar contra você, porque eu não disse isto. Itatiaia é um dos lugares mais frios do Rio de Janeiro, a região serrana. E ali tinha um vento frio, congelante. Eu não falei disto. Não parecia o Brasil, não parecia isto aqui. Era frio. Então, se você nunca foi refrescado pela presença de Deus, bom, o que você faz na igreja? O que você faz com a sua fé? Não há nada que você possa apalpar na sua religião, não é só conversa? Você está perdendo seu tempo. Deve ser bem falsa a sua religião. Mas se você tem algo vivo para se segurar, então você sabe que está com a verdade. É o que eu disse para aquele ateu. Se eu puder levá-lo aonde eu tenho ido, ele vai deixar de ser ateu. Porque vocês podem não acreditar no lugar que eu estou dizendo, mas eu posso levar vocês ali. E vocês saberiam, é tudo que o pastor falou. Da mesma maneira, é como eu tentar falar a você de uma pessoa. Eu posso falar a você dela, mas você nunca saberá como ela é de fato até conhecê-la. E quando você conhecê-la, você vai dizer, é desse jeito. Como falar do nosso querido irmão Firmino. Eu falo acerca dele. Está com Jesus agora? Talvez você não conheceu pessoalmente. A maioria de nós não conheceu pessoalmente. Mas você pode imaginar como ele era. Um velho que falava alto, usava um chapéu e que dizia que liso, só o cabelo do meu braço e aperto só de gravata. Que ele não era liso, não, ele tinha dinheiro. E só você ouvindo ele para você entender que ele não era orgulhoso, que ele era brincalhão, que ele pegava um maço de dinheiro e jogava no chão. Isso aqui é nada, rapaz. E jogava o dinheiro no chão. Um bocado de nota de R$2 e uma nota de 50 embolando tudo para dizer que era um montão de dinheiro. Você sabia que ele não era um orgulhoso? Você não ia se sentir humilhado se não tivesse dinheiro como ele tem? Sabe, você saberia que o dinheiro dele podia muito bem te servir, porque ele era um irmão. Então eu posso falar de uma pessoa, mas quando você conhece a pessoa, você diz, é diferente. Nós, como pregadores do Evangelho, estamos sempre falando da pessoa de Deus, mas o objetivo é que você o conheça pessoalmente, porque Deus sempre age da mesma maneira. E eu gostaria que você tivesse um ambiente diferente em sua casa, em sua vida. É algo maravilhoso. Eu estou pregando isto aqui, não dizendo que você não tenha isto, mas se você não tem, é possível ter. Um dia eu cheguei na Praça d'Armas, onde ficavam o alojamento dos oficiais, eu era um marinheiro. Um marinheiro seria como um servente, comparando-se com um engenheiro, que seria o oficial. Eu era o lavador dos banheiros, o varredor das ruas. O oficial era o comandante. A diferença era bem essa, um engenheiro e um varredor de rua. E eu entrei para limpar ali o ambiente.
Quando eu entrei no saguão, o oficial parou e disse: Messias na área? Era de manhã. Disse: alvorada, porque era o chavão que se dizia lá, né? Alvorada. Então era o despertar. Então ele disse: alvorada celestial. Ele sentiu, ele falou isto. Ele sentiu a minha presença quando eu cheguei. E não só isto, eu também senti que algo aconteceu, porque eu sei que ele estava comigo. Talvez você pense bem de mim, ou que eu estou me elevando porque eu falo isto, mas se você é um cristão, você sabe que você também tem isto. As pessoas sentem a presença que você leva, que é a presença de Deus. E eu sei que ele ficou feliz em me ver de manhã ali. Porque nós levamos algo conosco, ou bom ou mal. E infelizmente nós temos o contrário disso. Tem pessoas que sugam você. Tem pessoas que tiram sua paz, sua tranquilidade, com sua presença. É diabo. Por isso, cuide do seu ambiente. Porque se você não consegue, certa vez, sobre ambiente, você pode estar num ambiente bom e tudo mal ao seu redor. Eu lembro que quando eu entrava na Marinha, todo dia de manhã, no meu trabalho, eu eu lia a mensagem no ônibus ou no barco, que era uma ilha, eu tinha que atravessar certo trecho do mar, numa lancha, e eu ia lendo a mensagem, e eu ia no outro mundo. Eu andava, quando soltava do outro lado, que era como fosse ilha de maré ali, eu atravessava numa lancha, só que a distância era mais curta. E aí, lá no Rio de Janeiro. E as pessoas conversando sobre várias coisas e eu lendo a mensagem. Piadas e eu lendo a mensagem. Quando soltava do outro lado, eles já estavam com pressa para irem trocar de roupa, para ir logo tomar café. E eu andava devagar, orando ou cantando. Andava no meu passo normal, o povo com pressa. Com pressa de quê? Para chegar, para ir tomar café. E eu chegava na paz ali no meu armário, no meu alojamento, trocava de roupa, ia tranquilo para o lugar de comer, sentava, pegava meu pão, o que tinha lá para comer, fazia uma oração, comia, e o povo agitado. Depois ia para o lugar, sabe, o povo correndo. Por quê? Que pressa é essa? Você não pode ver que é o diabo acelerando as coisas? Nós vivemos um tempo acelerado, é o diabo. As pessoas não conseguem nem pensar. E eu ia orando, louvando, às vezes chorando. Um tempo maravilhoso. Você pode viver diferente nessa terra. E eu vou dizer quem andava diferente: Enoque. E um dia ele encontrou-se com Deus. Andou com Deus e não foi mais visto. Por isso, viva na presença de Deus. O arrebatamento não vai vir para quem não vive em sua presença, não. Não é só para quem vem ao culto, é para quem vive na presença de Deus. Então, eu estava contando sobre pessoas que tiram seu ambiente. Eu podia me levar pelo ambiente das pessoas lá do quartel, mas não me levei. Eu vivia um padrão elevado. E você pode viver também. Certa vez eu fui passar um dia ou dois numa casa de uma irmã minha. Então, era um condomínio e lá havia um macumbeiro. Eu vou chamá-lo de macumbeiro porque eu perguntei a ele: de que eu te chamo? Como me refiro à sua religião? Ele disse: me chame de macumbeiro. Ainda botou um adjetivo que é um palavrão que eu não vou dizer aqui. Ainda botou um adjetivo. O senhor é um macumbeiro? Sou, sim. Macumba é oferenda? Eu não conhecia. Não conhecia que macumba era oferenda. Soube disso, que macumba a palavra macumba é uma oferenda. Bom, tudo bem. A palavra macumba não me ofende nada. Uma oferenda. Tudo bem. Você é uma pessoa que faz oferenda. Tudo bem. A quem se faz oferenda? E comecei a conversar com ele. Era bem um São João. Pense que eu conversei com ele,
fiz um contato com ele. E pessoas, uma irmã de uma igreja também sentou ali, conversou um pouco conosco. Minha esposa estava sentada comigo, me ouvindo. Pense que ele fez críticas ao cristianismo, as mesmas que eu faço ao chamado cristianismo. Eu disse, é verdade, alguma coisa. E ele também disse, mas tem uma certa unção. Lembra, querida? Ele falou dos cultos, que em alguns momentos a unção está presente. O macumbeiro falou isso. E é verdade. Você sabe quando a unção vem, o genuíno vem. E é isso que nós devemos buscar aqui nessa igreja, a unção divina, porque não é homem, mulher, não é pastor, nem membro, é Deus vindo e assentando-se em seu lugar, no trono. É do que nós precisamos, ouvir a Deus. Se chegamos a essa casa aqui, essa igreja, para ouvir um homem falar, o que você veio fazer aqui? E se eu estou aqui como um homem, querendo falar a vocês, o que é que eu estou fazendo aqui? Tomando o lugar de Deus. Era melhor que eu me assentasse. Mas nós cremos que Deus usa os homens. É por isso que devemos observar nossas ações, para chegarmos aqui e mantermos as coisas em ordem. Vim ouvir a Deus. Vim ser usado por Deus. Isso é muito importante. E eu conversei com ele e falei do evangelho, da minha crença, defendi a minha fé. E aqui quero abrir um parênteses. O irmão Brana foi numa reunião de muitas religiões. Billy Paul, seu filho, estava com ele. O profeta estava no seu ministério. E haviam várias religiões ali, religiões que eu nem sei dizer o nome, muitas, não é? E cada um podia ir falar da sua fé. O profeta foi nesse ambiente. Então, em qual ambiente eu não posso ir? Em qualquer lugar. Tem algum lugar que Deus não possa ir? Então eu posso ir. Conforme Ele me autorize, eu vou. Então o irmão Brana chegou ali e ia falar. O Billy Paul disse, agora que vai ser o negócio. Porque agora o papai, era o pai dele, né? Papai vai pregar agora. Sabe o que ele disse? Eu estou feliz em ser convidado a estar com vocês aqui nesta reunião de todas as religiões aqui do mundo. Eu gostaria de que você aprecie isto. Gostaria que vocês viessem hoje no culto para ver o Deus que eu creio. Aleluia. Foi isso que ele disse. Não brigou com ninguém. Um briguento não é Jesus, não é Deus, não representa a Deus nem a Jesus Cristo, alguém briguento. Da mesma maneira eu agi com aquele rapaz. Ouvi ele falar, fui simpático, fui cortês e expressei a luz que eu tenho. Mas sabe, minha bateria ficou bem gasta naquele dia. Voltei cansado, com a cabeça desse tamanho. Não foi por nada que ele tivesse falado. Foi por sua presença, me sugou. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Uma pessoa que te cansa e uma pessoa que te descansa. É o ambiente que a pessoa traz. Um ambiente que é uma sombra e outro que é um calor, que te resseca. Agora, aproveitando isto, que tipo de presença você tem para com as pessoas do seu convívio? Você é sombra para elas? Você é um ambiente bom para elas? Você é um consolo? Ou você é como essa pessoa foi para mim, que tirou minhas forças, me cansou? Então eu sei que a que espírito ele serve. Ele podia não dizer que era um macumbeiro, mas eu sabia que ele não servia a Deus. Da mesma maneira você pode julgar a minha pessoa e a cada um de nós aqui e a qualquer outra pessoa. Se ela chega para você e te traz paz, correção, vida, se traz coisas boas para você, essa pessoa veio de Deus. Agora, quando a pessoa vem
e te coloca para baixo, e não disse quase que nada, nem proferiu palavras contra mim, mas mesmo assim estou aqui arrasado. O que é isso? Ela pode chegar com Bíblia ou sem Bíblia, dando parte do Senhor ou não interessa a conversa dela, ela serve ao diabo, ou ainda serviu a ele naquele instante ali. Por isso, irmãos, vamos zelar do nosso ambiente. Não é o que você fala, não é como você se veste, se bem que isso conta. Mas é mais do que se vestir, é mais do que falar, porque falar também conta. Mas um ambiente que sai de você é maior do que isto. E você só pode dar aquilo que você tem. O bom homem do seu bom tesouro tira boas coisas. É o que Jesus disse. O que podem tirar de você? O que estão tirando de você? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Então, esta é a questão do ambiente e que devemos zelar dele. Devemos zelar dele. Eu sei que me recordei também de uma coisa engraçada. Ainda nesse ambiente, nessa ilha onde eu servia, o pior trabalho que tinha, porque trabalhar não é ruim, quando você faz o que você gosta. E quando você está bem acompanhado, qualquer trabalho é divertido. Também tem mais isto. Trabalhar é bom. Mas dentre as atividades dali daquela ilha, a pior atividade era ficar no rancho, era fazer comida, era ser auxiliar de cozinha, porque tinha que limpar o rancho, tinha que lavar os pratos, vocês sabem como é que é, né? Arear as panelas e tinha que limpar e revezavam-se a turma de rancho, e eram sempre os menores, e eu era um dos menores. E eu estava numa turma de rancho e tinha um sargento que era tão... Desculpa falar isso, mas é nojento, a palavra é essa, meu. Pense numa pessoa ruim de convivência. Era ele. E eu, sempre naquele meu procedimento, houve uma situação, e eu estava numa turma de rancho, e esse sargento, era quem mandava, ordenava essas turmas, era o chefe dessa turma do rancho. E esse sargento, perguntaram a ele acerca de mim, disse: e esse Messias? E eu era quem mais trabalhava, quem mais respeitava, quem mais fazia. Sabe o que ele disse de mim? Ele é o menos pior da pior turma de rancho que eu já tive. Gostou, irmão Reginaldo? É o menos pior. E eu era, vou dizer, padrão é a palavra que usaria lá. Na marca, como eles diriam. Como diriam os marinheiros. Correto, tudo certinho. O camarada disse que eu era o menos pior. Sabe? Mas aquele ambiente ruim não mudou aquilo que eu sou. Por isso, se você falar, eu sou fruto do ambiente, isso é mentira. Você é o que você é. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós para mudarmos e não colocar as nossas desculpas em outra coisa. Sabe, assuma o seu erro, onde é que você erra, e mude, melhore, porque você comparecerá diante de Jesus Cristo. E não haverá aquilo, não, mas foi fulano, foi a serpente que me enganou, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, você não fez nenhum crime, não? Está tudo bem com você? Está vendo? Então, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Nós estamos lendo a mensagem de conferência, mas eu vou ler como um texto para o contexto de conferência com Deus, Ezequiel 31, do versículo 10 e o versículo 11.
Deus abençoe todos. A irmã Lúcia está conosco. Deus te abençoe, irmã Lúcia. Bom vê-la, viu? Deus te abençoe. Amém. Ezequiel 31, versículo 10 e 11. Todos acharam? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, enquanto nos aproximamos da Tua palavra, nos ajude agora, Pai. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Que o Senhor Deus nos acrescente suas bênçãos. Poder sentar. Quando falamos de fortaleza, quando falamos de orgulho, nós temos que lembrar de uma certa coisa: Babilônia. Babilônia era orgulhosa. Babilônia é tanto uma cidade, uma metrópole, como uma religião também. Babilônia, Babel, é o ícone, a referência do orgulho. Nunca seja orgulhoso. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é orgulhoso. Eu admiro uma coisa. Desculpem falar dessa maneira, mas é a maneira que eu sei falar. Eu estudei no tempo da minha final da adolescência, eu estudei violão clássico. Havia uma escolinha disso lá no Odorico Tavares, ali no Corredor da Vitória, onde eu estudei. E eu estudei com um aluno de um homem chamado André Segovia. André Segovia tem prêmios internacionais de violão. Eu achava aquele meu professor, eu não sei como dizer o que é tocar violão para aquele rapaz ali. Meus irmãos, eu admirava, eu gosto daquilo. Admirável ver ele tocar, o aluno dele. E eu pensei, puxa, se eu tocasse um dia como esse meu professor. Mas ele era, quem é seu professor? Ele disse, não, eu toco tão bem não. O professor é o Andrés Segovia. Disse, eu pensava, puxa, como é que deve ser um marciano? Não deve ser desse mundo esse homem, não. Porque, acreditem, esse meu professor tocava muito. Muito. Até que um dia houve uma audição, uma apresentação de uma pessoa, e esse André, ele iria tocar. André Segovia. É André Segovia? Talvez eu falei o nome dele errado, desculpem. Acho que não é o nome dele, não. Falei errado o nome dele. O nome do professor. Andrés é um outro tocador de violão também. Mas não é esse, não. Esqueci o nome dele. Mário Ulloa. Agora sim. Mário Ulloa. Ele era professor de violão da UFBA, do curso superior de violão da UFBA. Naquele tempo, não sei se ainda o é hoje. Então eu fui vê-lo tocar. Tinha uma mulher cantando e ele estava tocando. Eu não fui ver a mulher cantar, não. Fui ver o homem tocar. Meus irmãos,
O homem, eu não sei como expressar para vocês o que ele estava fazendo. Ele tocou o violão naquele dia, naquela noite, na verdade. Eu me convenci que eu não sabia tocar violão. E eu tinha tocado desde os meus 13 anos, estava agora terminando, tinha talvez meus 16 anos. Tinha tocado nas igrejas por aí, tinha já tocado várias peças de violão clássico, estudado violão clássico. Mas quando eu vi ele tocar, eu disse, eu não sei tocar. Não sei. Eu tenho muito que aprender. Eu preciso melhorar muito. Pois bem, o que mais me chamou a atenção, talvez vocês não acreditem, não foi apenas o que ele fazia no violão, como ele tocava. A mistura de violão do brasileiro, né, da nossa música normal, música brasileira, samba, bossa nova, essas coisas, com o clássico. Era um negócio diferente demais. E aí, quando ele tocava, o que mais me impressionou não foi o quanto ele tocava, mas o como ele tocava. Ele tocava sem nenhum tipo de dificuldade. Ele tocava com um sorrisinho no rosto, como quem não estivesse fazendo nada. Porque eu já vi gente tocar assim, com a cara que está tocando muito, né? Bom, ele tinha a cara que estava comendo pipoca. E tocando demais. Aí eu lembrei dos músicos que eu conhecia, que faziam qualquer coisa, um bestetu, e já eram boçais, já pensavam que era alguma coisa. Eu pensei da minha história, quantos músicos que eu conheci que eram orgulhosos, mas ali na minha frente estava um músico que não era orgulhoso, que não transparecia orgulho nenhum. Claro que também há outros, eu conheço outros trabalhadores, músicos, e tantas áreas diferentes que são humildes. Mas ali ficou marcado na minha vida. Então eu descobri e aprendi também a nunca ser orgulhoso, a ser modesto. E descobri que eu não toco violão. Se naquele tempo eu não tocava, hoje menos ainda. Não toco. Bom, eu faço barulho aqui. A humildade dele. E eu, salvo engano, cruzei com ele na biblioteca da UFBA certo dia, depois disto. E pense em uma pessoa simples caminhando, nem parecia que era aquele absurdo que eu vi de tocador. Humilde. Se fosse eu andava mais devagar um pouquinho, sabe? Com violão. É uma pose diferente. Porque ele poderia andar assim. Mas ele não andava. E aí você vai para a palavra que diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pacífica. Não é isso? Então, era o que eu sentia nele, nesse ponto, tranquilo. E quando você pergunta alguma coisa, ele diz, isto, dessa maneira, e faz para você, mostra, solfeja, porque ele sabe. Então, quando você acha que sabe de tudo, também diz a palavra que você não sabe como convém saber. Se você acha que sabe todas as coisas, há muito que você não sabe, há muito que eu não sei. É a verdade. Então, para que orgulho? Para que sermos orgulhosos? A vida nos apertará. A vida vai apertar a gente. E você vai ter que demonstrar o que você é. Se você foi sempre orgulhoso, quando você for apertado, você vai ser humilhado. Porque você não vai saber fazer aquilo que você se orgulha que pode. Eu sou uma grande nação. Está vendo aqui? O Egito. Sou rica, poderosa, comércio excelente. O Mediterrâneo todo aqui faz comércio comigo. Se eu fosse uma árvore, meus ramos seriam imensos e frondosos, sombras traria para as nações. Se elevou, como Babilônia se elevou em sua grandeza, que era grande, forte. Certo dia,
Babilônia, Egito, Babilônia se conectam em seu orgulho. Deus condena isto. Certa vez, o rei estava fazendo um banquete, rei Belsazar, e pegou os vasos sagrados do Senhor para beber vinho. E uma mão escreveu ali, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Não foi? Babilônia era construída com jardins suspensos. O profeta chegou a dizer que o modelo foi inspirado no céu. Sabe o que é um jardim suspenso? Até hoje, quando você vê um jardim em cima de uma casa, você fica admirado. Naquele tempo, eles tinham jardins suspensos. A cidade de Babilônia foi feita na aparência da cidade celestial, disse o profeta, chegou a falar sobre isto. Uma real afronta a Deus. Seus muros eram imensos e brancos, dava-se para ser visto de longe, talvez uma representação, entre aspas, ou abre aspas, da cidade celestial. O que você acha disto? Aquela pompa, aquele orgulho, a minha grande cidade. Que grande o quê? Por que você se engrandece? Deixa as pessoas te elogiarem. E quando as pessoas te elogiarem, você diga, foi Deus que me ajudou. Dê a honra e a glória a Deus. Você quer crescer, quer ser abençoado? Dê honra a Deus. Toda vez que alguém te elogiar, agradeça, muito obrigado. Deus é bom comigo. Põe a Deus, sabe? Junte Deus no seu elogio. Atribua a Deus a sua vitória. Dê honra a quem tem honra, que é Deus, sabe? E se você venceu aquilo, e você deu honra a Deus, o que vai acontecer? Você vai vencer mais e mais coisas. Diga, Deus me ajudou. Aleluia. Mas o rei não. Minha grande cidade elevou-se. Nabucodonosor elevou-se. Vocês sabem. E agora Belsazar, seu filho, também elevou-se. O que aconteceu? Os medos persas. Havia um rio na cidade. Veja só. Você conhece uma cidade que tem um rio também? Fizeram imitação da cidade celestial. Os medos persas começaram a bloquear, a represar o rio, mudar o curso, e eles estavam se banqueteando com as taças de Deus, e o inimigo trabalhando contra eles. Toda vez que você começa a se orgulhar, quando você para se elogiar, para descansar do seu grande trabalho, entre aspas, então o inimigo avança para você. Nunca pare de correr, nunca pare de trabalhar, nunca pare de avançar. O diabo está a 2 passos atrás de nós. Se você parar, ele te alcança. Nós somos como aquelas gazelas fugindo dos leões na savana africana. Algumas delas escapam por um tris, a unha trisca, mas aí ela foge. Somos nós. O diabo não pode correr muito, mas ele é bom de tiro. Ele dá uma corrida rápida por pouco tempo, um tiro assim, uma carreira boa. Então é bom você estar sempre em velocidade, porque quando você vê o negócio, a poeira subindo no meio do mato, você sabe que vem um leão. Então nós sabemos também aqui, estamos muitas vezes assim, cercados de grama amarela. A grama amarela, a savana, é da cor do leão. Você olha dentro da savana queimada do sol, você não consegue ver o leão. Mas quando você vê aquilo mexendo ali, não pare para ver o que vai sair de dentro da savana, não. É um leão, então corra logo. E o diabo não avança sem fazer barulho. Ele é pesado, ele é um leão. Quando ele corre, agora uma gazela, um gnu, os antílopes ali, eles têm suas patas pequenas, você sabe, finas, podem andar sem fazer muito barulho, podem correr. Agora um leão, quando coloca aquela massa batendo no chão, correndo, você tem como ouvir.
Então, não só como ouvir, as gazelas, os antílopes têm como cheirar também, consegue cheirar o leão. Então consegue perceber, e leão é um bicho fedorento. Ele se mela, eu não vou nem dizer com o que para você, mas ele faz isso, tanto que pegar no leão não é algo muito bom, não. Você pode pegar verme só de tocar nele. Eu vi em certo documentário, porque ele se espoja na sujeira dele mesmo para marcar seu território. Então a gazela pode sentir o cheiro do leão, a gazela pode ouvir bem também. O que ela tem que fazer? Ela tem, ao menor cheiro de leão, ela tem que correr, se afastar. Nós também, meus irmãos, eu não contei logo do ambiente maravilhoso que você pode ter na presença de Deus? Muito bem. Quando você está no lugar ao contrário disto, um lugar cheio de barulho, em vez de um rio, um esgoto, sabe, em vez de uma ponte, de um pontilhão de madeira, um viaduto de concreto, todo pichado, em vez das árvores, comunidades cheias de pecados. Então você sabe que você está num ambiente hostil. A nossa vida também nos leva a esses ambientes. Todos os dias, você está em lugar que você sente a presença de Deus, está em lugar ou está em situações que te tiram a presença de Deus. Então você tem que ir para ir navegando entre uma coisa e outra. Se você for para o ambiente, permanecer no ambiente onde está o diabo, ele avançará sobre você. Por isso, fuja de Satanás. Algumas vezes temos que resistir, mas outras vezes temos que fugir da aparência do mal. Amém. Então, eles estavam ali, orgulhando-se do que tinham feito, e silenciosamente, os medo-persas começaram a avançar contra eles. Por isso, não pare. E os medos invadiram a cidade, a grande e arrogante e orgulhosa Babilônia, e a tomaram, cortaram a cabeça do rei. Porque ai daqueles que repousam em Jerusalém, em Sião, é o que diz a palavra. Está você seguro? Está você repousando? Ai de você, diz a palavra. Você deve estar trabalhando. Geralmente, isso está em Coríntios 10. Se você desejar. 1 Coríntios, capítulo 10, olha o que diz. Dez, 6 adiante. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Foi aí que eles pereceram, quando foram descansar. Você quer descanso? O nosso descanso não é aqui. Descansamos em Deus. Por enquanto devemos ter nossas espadas em nossas mãos, e na outra mão devemos ter nossas ferramentas para reconstruirmos o muro, como Neemias citou. Em uma mão temos a espada, e na outra mão nós fazemos a reconstrução. Nós estamos construindo debaixo de guerra. Estamos tentando fazer um ambiente para Deus aqui nessa cidade, debaixo do fogo do inimigo. Meus irmãos, isto é desta maneira. Nós temos tido dificuldade sempre. E eu sei que Deus tem estado conosco. Sabe por quê? Porque senão eu não estaria aqui. O simples fato, você pode pensar: pastor, essa manhã estamos aqui, temos 5,
10, 12, 13, 14 pessoas. Pastor, domingo de manhã, 14 pessoas. O senhor trabalha aqui há quanto tempo, pastor? Eu vim aqui no ano de 2000, consagrado 2002, 16 anos, 14 pessoas. Você acha que é pouco? Para mim é um milagre termos essas 14 pessoas aqui, inclusive eu sou aqui. O diabo não está preocupado com as outras igrejas. Lá está mais fácil. Está preocupado com essa. Muita dificuldade. Se eu fosse contar as minhas dificuldades, eu seria injusto com você, porque você também tem as suas dificuldades. Aí eu contaria desde quando eu nasci, da minha família, como eu cresci, tudo que eu passei. E você também passou. Mas vou lhe dizer, deixei a marinha para vir pregar o Evangelho e não me arrependo, porque sei que estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Tenho dificuldades, mas Deus está me abençoando. Esta igreja, e cada um sabe das suas dificuldades, tem sido alvo do diabo sempre. Sabe aquele ambiente que eu disse que você pode ser um ambiente correto, que te descansa, e ambiente que te machuca, que você sabe que é o diabo? Muito bem. Eu tenho vivido isto nessa igreja muitas vezes, e eu sei com quem eu estou brigando. E nossa função é pregar e lutar contra isso. Se é para ter um culto esta manhã que louve a Deus, a missão é essa. Vai ter um culto hoje, Senhor, que te louvará aqui em Salvador. Amém. O número nosso não conta para isto. O culto é que tem que acontecer. E tem acontecido durante todos esses anos. Temos vindo adorar o Rei. Aleluia. Foram 3 só na manjedoura. 3 naquela igreja? Ou não foi? Os 3 pastores? Mas Maria e José, 5. Uns 5 gatos pingados. Aquele não foi um bom culto, não? Jesus desceu naquele culto? O Rei dos Reis. Então não me preocupo com isto. Algumas vezes nós temos tido cultos com poucas pessoas, que coisas têm acontecido no meu coração e a palavra tem sido aberta para nós, que eu não tenho visto, que eu chego a pensar, por que não foi um encontro, hein? Se fosse um encontro, se fosse filmado, por que as coisas são assim? Eu não sei. A minha função é pregar o Evangelho. Enquanto tiver vida, estarei aqui pregando o Evangelho e indo adiante. Nós estamos sob intenso ataque do diabo, sempre. Às vezes é luta apenas vir à igreja. Por isso devemos orar: Senhor, ajuda meus irmãos a ir à igreja, quebra as correntes, Senhor, liberta o teu povo, manda o teu povo para a tua casa, porque é difícil. Não é possível que o carnaval da Bahia seja muito mais frequentado do que as igrejas da Bahia. Ou então tem mais diabo na Bahia do que anjo, tem mais descrente do que crente. Ou então alguma coisa está diferente, ou quando vai servir, ou vai debaixo de chuva adorar o diabo, agora debaixo de chuva não vem adorar Jesus. Eles pulam na chuva. Por que não vem para o culto quando chove? Porque para Satanás você servia com toda a força e para Deus com o que te sobra. Não, estou gripado, não vou na igreja hoje não. Por causa disso. Mas a verdade é que a obra segue adiante. Que nós temos tido muitas dificuldades, muitos tiros contra nós, mas a igreja segue. Nós devemos ter em nossas mãos a espada para lutar contra o inimigo, e com outra mão nós devemos ter as ferramentas para construir. Estamos aqui, seguindo ano após ano. E eu me encontro nesta manhã muito feliz em saber que temos ficado sempre próximos dele. Nós não estamos onde devíamos estar, meus irmãos, é verdade, mas também nós não estamos onde começamos. Estamos avançando com Jesus. E eu espero que você continue fazendo isto.
avançando para Jesus. Se nós ficarmos aqui orgulhosos, não, agora essa igreja chegou no ápice, no momento superior, estamos bem. Não estamos bem, estamos precisando. O irmão Brana disse, quem tem o Espírito Santo, pede pelo Espírito Santo. Quem não tem, não pede porque disse que já tem. O sinal que você tem o Espírito Santo, disse o irmão Brana, é que você sempre está pedindo pelo Espírito Santo. Você ora por ele, você deseja ele. Quando você não tem, você diz, não, já tenho, está tudo bem, não tenho mais que orar, não tenho mais que fazer mais nada, estou bem aqui. Não faça isso. É como uma gazela, um antílope lá na África, que corresse umas milhas e dissesse, agora eu não tenho que mais correr não. O leão já está lá atrás, agora já posso só andar. E o leão lá, correndo pesado, e você, não, ele está muito longe, eu posso caminhar lentamente, comer aqui meus matinhos. O leão está vindo. O leão está vindo e ele veio roubar, matar e destruir. É isto, é triste. Ele vem para isto. Por isso, não sejamos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Se você tem alguma dificuldade, bom, quem é que não tem? Ore, seja sincero, Senhor, não me deixe perecer. Tenha de misericórdia de mim, da minha casa. Seja sincero. Ele ainda é o socorro bem presente na hora da angústia. Qualquer dificuldade que você tiver, Ele te ajuda. Ore. Os dias são muito maus. Muito maus. Amém? Então, quando eles se orgulharam, no caso aqui, o Egito, Deus disse, eu vou mandar alguém mais forte para lhe destruir. Você está orgulhoso? Vou contar uma história. A história da vespa e do leão. Eu quero saber se eu sou a vespa, se eu sou o leão, se você é a vespa, se você é o leão. Mas eu vou dizer a você quem é que é a aranha da história. É o diabo. Vamos contar aqui a história. Estava certo o leão dormindo na sombra. Uma vespa, você sabe que vespa é um negócio sério. Alguém chama ela de cavalo do cão, aquela vespa grande. Vamos contar que foi essa. Ela estava voando, viu o leão ali. E ela sabia que o leão era o rei da selva, o poderoso leão. Lembra do leão que eu falei recentemente, que a cobra mordeu ele? De novo, vai sobrar esse leão. O leãozão parado lá. Ele é o rei da selva? Eu vou lá. Então a vespa foi e aí ferroou daqui, ferroou dali e machucou, maltratou o leão. O leão ficou para morrer, todo acabado. A vespa disse, rei da selva que nada, e saiu. Se bateu numa teia de aranha. E a aranha prontamente para cima dele, embrulhou, fez aquela pamonha e guardou para jantar mais tarde. Que situação! Muito bem. Quem é que nós somos aqui? Quem eu sou? Para você eu sou a vespa que digo, não, a igreja não é de nada. Quem é de alguma coisa é o pastor. A igreja funciona por causa de mim. Eu sou a pessoa importante. Aí pego o leão, que seriam vocês, e digo essas coisas. Muito bem. Se eu ajo assim, eu sou a vespa. Se os irmãos dizem, não, o pastor está ali, eu que ajudo o pastor, sou eu que o sustento, ele que está na igreja ali para me ajudar, ele tem mais que vir à igreja, ele tem mais que sofrer, ele tem mais mesmo. Deus colocou ele ali para servir a gente, para orar pela gente, você está sendo a vespa e eu o leão. Está me entendendo? Eu não quero ser isso para você. Eu quero respeitar você. Eu não quero, porque senão eu saio orgulhoso e eu vejo que eu não sou nada sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na sua igreja. E como é que eu posso honrar a Jesus Cristo sem honrar a sua igreja, que são pessoas que têm Jesus Cristo? Da mesma maneira, como é que você pode honrar a Jesus Cristo sem honrar o seu pastor, que tem o Espírito Santo também? Não pode.
E se todos nós temos o Espírito Santo, Ele estará conosco e viveremos em harmonia. Como o ambiente que eu disse, que cada um anda com o seu igual, então será uma coisa maravilhosa, porque todos nós seremos a mesma coisa. Eu falarei aqui do púlpito o que você fala em sua casa. Deus virá aqui no culto e confirmará através de mim, ou de quem quer que seja que Ele use aqui, para confirmar que você tem feito o correto, e Deus abrirá a boca de seus servos e confirmará a sua palavra. É isso que vai acontecer. Nós cremos que Deus fala. O que eu não creio é que eu tenho que começar dizendo: meu servo, eis que te digo. Isso que eu não penso que eu tenho que dizer, e que Deus não tem que falar. Mas eu sei que Deus fala aos corações, através da pregação da palavra. Então não devemos ser nunca orgulhosos. Nunca. O forte, não tem forte nem fraco. Porque o forte é Deus. E se você se achar fraco, digo fraco, sou forte. Então, vamos adiante em nome do Senhor. E o Egito se orgulhou, veio um mais forte. E o que é o Egito? A profecia diz que seriam reduzidos a um pouco povo, a poucas pessoas, a uma nação pequena. O grande Egito é apenas hoje o Egito. O Egito é o que para você? O que é o Egito? Foi o Egito. Hoje você tem a América. Bom, eu pergunto, o que é a América? Mas agora, se a América conhecesse a história do Egito, não se orgulharia tanto, você não acha? Se a Rússia conhecesse a história do Egito, não seria orgulhosa. Se a Coreia do Norte observasse a história do Egito, não seria orgulhosa. Eu posso fazer acontecer? Pode nada. Mas o orgulho é que atrapalha as pessoas. O orgulho. Deus tem misericórdia de mim e de cada um de nós. Nunca seja orgulhoso. Não ajuda nada você. Porque, como eu disse, chegará um momento em que você terá que mostrar que você tem aquilo que você se orgulha. Por exemplo, vou dizer, eu sou um homem forte, lutador forte de boxe, e eu fico me orgulhando que sou o melhor boxel aqui das Américas. Vai chegar a hora que vai chegar um mais forte que eu, vai me derrotar, e eu vou ficar, você falou que era forte, né? Você falou, e agora? Aí fica com como diria minha mãe, a cara mexendo, né? Sem graça. É melhor você começar humilde e terminar na grandeza do que começar na grandeza e terminar na humildade. Porque humilde todos nós devemos ser. Simples todos nós devemos ser. Agora arrogantes, não. Altivos, não. Não. O Senhor Deus não nos deu esse exemplo. Ele diminuiu-se até a forma humana e, chegando a ser um homem, morreu da maneira mais vergonhosa para um ser humano morrer. E a palavra diz que deve existir dentro de nós aquele mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, Filipenses 2, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E nós não queremos nos aniquilar, nós queremos nos orgulhar. É mais fácil você se orgulhar do que você se humilhar. É um exercício diário, meus irmãos. Você tem que se humilhar diante do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, do seu patrão, da autoridade, do companheiro de trabalho, do motorista que também está dirigindo na mesma pista que você. Humildade tem que ser exercitada. Exercitada. E se você não começar a exercitar a humildade, você não vai conseguir ter poder de Deus, porque o poder de Deus só virá para os humildes. Eu vou contar aqui uma história. Certo amigo, policial federal, estava
dirigindo um carro. Então, um carro atrás dele, com espaço para passar onde quisesse, estava aborrecendo ele para que ele desse passagem e forçando. Os irmãos que dirigem sabem como é isso. Assim, então, e de uma maneira mal educada, o motorista agia com esse meu amigo. O que ele fez? Assim que ele pôde, ele deu passagem, irmão José, e ele sorriu assim, tá certo, e deixou o homem passar. O homem aí achou que ele disse, tá certo, se ofendeu com esse, tá certo. Ele sorriu, não xingou, só fez sorrir. Meus irmãos, o homem começou a pirraçar na estrada. Em vez de ir embora, ficou se amarrando na frente, fechando. O meu amigo tentou se desvencilhar, não conseguiu. Aí ele freou e encostou. Finalmente, para não ter problema, o homem aí parou. Vejam só, isso aconteceu. Alguém pode falar, eu não creio na Bíblia. Pois bem, creia nisso que eu estou lhe contando. Porque aconteceu. O homem então saiu, começou a xingar o outro e avançou. Homem de bem corpulento, e veio para cima do outro, do meu amigo. O meu amigo disse que quando parou, disse, Jesus, tem misericórdia. Meu amigo disse assim, ele tinha algumas coisas lá que eu não posso ter, você não pode ter, né? Tinha umas coisinhas lá da sua profissão, instrumento de trabalho, irmão José. Então ele saiu com a mão no bolso, com a mão para trás, com o instrumento de trabalho. Que instrumento é esse, irmão Reginaldo? Na mão dele. O homem continuou dizendo, você é isso, e veio para cima dele. Quando veio para cima dele, ele então disse, eu não disse que você era isso não. Agora ele errou. Ele disse, mas agora eu vou lhe dizer que você é tudo isso aí que você disse que eu disse que você era, e vou dizer mais. E apontou para ele. E agora não sei porque não vou fazer. Aí você sabe que você pode imaginar o que ele disse. Agora a mulher saiu do carro. Misericórdia, pelo amor de Deus. Agora, né? Agora vem os direitos humanos, não faça isso com ele, não faça. Está vendo como as coisas são? Se fosse eu lá, ia tomar meus tapas e ia para casa chorando mesmo. Eu não tenho aqueles instrumentos que ele tem. Estão me entendendo? Mas, observe, se fosse alguém, e finalmente a mulher disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí ele recuou, entrou no carro, foi embora. E ele deixou. Se fosse alguém que não tivesse estrutura para ter aquele tipo de coisa na mão, aconteceria um assassinato por uma besteira. Mas ele não foi humilde? Foi. Freou, tentou, deixou. Ele não podia ir logo assim para cima dele? Pois bem, se você tem poder de Deus, você não vai para cima de ninguém dizendo, Deus vai pesar a mão sobre você. Você não sabe o que é isto. Porque quando Deus pesa a mão, Deus, primeiramente, o atalaia é culpado por não dar o aviso. Sabia disso? É em Ezequiel que conta. Então, se você tem poder de Deus realmente, é sua obrigação averiguar, ensinar aquela pessoa a evitar o juízo de Deus. Olha, evite, pare com isto. Porque se aquela pessoa receber a condenação de Deus por sua iniquidade, ela sofrerá por sua iniquidade. Mas você, como atalaia, que não avisou, o sangue daquela pessoa iníqua, requererei de vós. Assim um policial, da mesma maneira. Ele tem poder de reação, mas ele responderá pelo que fizer. É aberto a sindicância, vocês sabem como a coisa funciona. Então, se você... E ele precisou exercitar a humildade, ou não precisou? Autocontrole. Porque você, um policial, armado, ouvir desaforo de um camarada, só se você for realmente um policial preparado. Se você estiver irritado, se brigou com a sua mulher, se está sem dinheiro, o camarada diz isso, já quer uma desculpa mesmo. Então, poder não é para qualquer pessoa.
Como arma não é para qualquer cidadão. Poder não é para qualquer pessoa. É para quem, no caso do meu amigo, foi autocontrole. Que passa por humildade, porque ele teve que se humilhar diante de um camarada que se humilhou. Mas depois ele se exaltou, vou ser bem verdadeiro. Aí ele também botou moral depois. Mas, no primeiro momento, ele agiu corretamente, né? E no segundo momento, ele só não podia ter xingado o rapaz, né? Digo, rapaz, ele não podia falar assim? Rapaz, você sabe quem eu sou? Você falar isto? Pare agora mesmo, vá embora. O rapaz avançasse, ele teria que dizer, olha só, eu sou um policial, rapaz. Vai embora, vá. Você está errado, vai esperar a sua cabeça. Mas ele não estava muito satisfeito, deu uns conselhos para ele também. Mas o fato é que é assim que o cristão deve ser. A maior arma que nós temos é o nosso Deus, que está conosco sempre. Ele é nosso vingador. Se alguém bate em você, você deve dizer, meu irmão, minha irmã, misericórdia, não faça isso não. Se papai ver, o negócio vai ser ruim. Não deixe, não, passou, vamos embora, diga mais não, acabou. Porque nosso pai é severo e é justo. Também ele é bom. Ele espera que você seja bom com quem te ofende, que você seja justo, que você consiga apaziguar tudo. Sabe, você não deve ser a pessoa que vai levar tudo a ferro e a fogo, não. A arma deve ser usada em última instância, em última necessidade. Você deve resolver com oração, com jejum, com súplicas, com atitudes positivas, com palavras brandas. É assim que nós resolvemos. Agora, quando a coisa fica difícil, que a integridade física de seus filhos, da sua igreja, quando a coisa fica séria, papai vem. E papai vem de verdade. E eu não gosto de ver papai zangado, não. Eu quero papai sempre manso. Não é coisa boa, não. Quando o pai ficar zangado, não é verdade, minhas irmãs? Vocês que tiveram um pai, vocês sabem que não é bom ver um pai zangado, não. O pai não se zanga. O pai é tranquilo. Agora, quando o pai fica zangado, até que ele, irmão José, até ele se acalmar, vai demorar um pouco. Então, para quê? Papai não tem que provar que tem poder, não. Ele tem. Não deixe. Eu lembro, falando sobre papai, de um amigo que nós temos, eu e Álvaro, né? Seu Juvencio. Eu disse para ele, seu Juvencio, queria ser seu filho, rapaz. Ele deu risada. Ele ri. Disse que tinha um camarada que foi bater no filho dele. Ele é um homem alto, forte. Disse, ele pegou um cipó caboclo, meu irmão, saiu pela porta e deu no camarada. Por favor, procure se compreender, e bateu no rapaz mesmo. Seu Juvencio é homem mesmo. Aquele que não deixa nervoso, não. Não é briguento, não, sabe? Ele não é um homem briguento. Mas se precisar brigar, seu Juvencio está lá. E aí, eu penso que um pai devia ser assim, sabe? Pronto para fazer o que for necessário, mas não naturalmente violento. Sabe? E nosso Deus não é violento. E tampouco nós devemos ser violentos, nem arrogantes, né? Devemos agir como pessoas normais, como amigos de todos. É a maneira que devemos agir, de maneira honesta, sermos gentios com as pessoas, sermos bons, sermos amigos, sabe? Passar por humilhado. Deixa as pessoas te humilharem. Lá adiante eles vão... Quer dizer, será que ele não passou atrás? Esse motorista não veio abusando do outro lá atrás? Ou vocês acham que foi a primeira vez que ele fez isto? Será que foi a primeira vez que ele fez isso? Então a pessoa que pisa em você, que te maltrata, lá adiante vai receber o tratamento. Está me entendendo? Por isso, quando você, e também você que está sendo maltratado ou maltratada, pode ser que você também maltratou alguém, ou você maltratará alguém, mesmo que sem querer. Então você não quer que a pessoa diga, rapaz, que lhe deu uma chance de melhorar?
Então, se você quer uma chance para você, me dê uma chance, te dou sim. Quando alguém pisar também no seu calo seco, você também perdoe, dê uma chance. Ele não soube o que estava fazendo. Não foi assim que Jesus orou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque você quer logo a justiça divina? Não peça a justiça divina não, meus irmãos. Peça a misericórdia. A justiça não escapa a um. A nossa aproximação com Deus é pela sua misericórdia. A justiça de Deus não me serve, me mataria. Mas a misericórdia de Deus me dá acesso a Deus. Então aí nós temos a justiça. Porque é uma questão apenas de jogo de palavras. Porque também nós sabemos que nós somos feitos à justiça de Deus, né? Quando Ele matou o seu filho em nosso lugar. Mas o ponto é que nós queremos a misericórdia, o amor, a compreensão. Nós queremos uma segunda chance. Se queremos isso para nós, vamos dar isso às pessoas, sabendo que as coisas vão acontecendo uma vez, duas vezes, três vezes. Olhe lá a sua vida, conserte-se, porque vai chegar alguém e você terá que responder por sua atitude. E tomare que esse homem parou com aquilo, porque ele passou na frente de um policial. Se fosse de um marginal, hein? Se fosse de um marginal, que você só por cisma, eles não respeitam a lei. E ele mereceu mesmo uma boa repreensão, mas não merecia morrer. Agora só, notem isto: você faz o que você faz comigo, com seus irmãos, com sua mulher, com seu... Bom, você vai fazendo isso, e eu fazendo isso também com vocês. Lá adiante eu vou encontrar um maior que eu, um mais forte que eu, e a coisa não vai ser boa, não. Amém, irmãos? Então, vamos sempre ser humildes, modestos, nunca orgulhosos. Essa é a grande lição. Vivendo assim, nós conseguimos aquele ambiente, o ambiente que nos faz ser diferentes, que nos muda, que nos molda. Amém? Até sermos como Ele é. Sabe de uma coisa? Não há nenhum conselho que a galinha dê para seu ovo ou seus ovos que os fazem eclodirem, né? Chocar. O que faz chocar os ovos da galinha não é a conversa, não é o cacarejo da galinha. Muito embora seja bom para um pintinho ouvir sua mãe cacarejando, né? Tampouco é outra coisa que possa ser dita para aqueles ovos ali. Não há nada, não é nenhum tipo de dança que a galinha dança que os ovos chocam. Só há uma coisa que faz os ovos chocarem: o ambiente que a galinha faz sobre os seus ovos. Vocês entendem? Só uma coisa que vai gerar em nós, nos preparar para irmos para a presença de Deus, é este ambiente do Espírito Santo. Agora eu pergunto: esse ambiente do Espírito Santo tem a ver com conhecimento bíblico? Não, porque vai ter muita gente que não conhece nem, e vai estar lá. Não é o conhecimento da letra. Disseram para o profeta de Deus: você não conhece bem a sua Bíblia, irmão Brana? E ele disse: é verdade, é possível que eu não conheça bem a Bíblia, mas eu conheço muito bem o autor dela. E é verdade. E é o que eu te pergunto agora: você pode não conhecer muito bem a mensagem, ou muito bem a palavra, mas você conhece esse ambiente de Deus que eu estou dizendo? Isso é que te salvará. Ser amigo de Deus é como o homem que dirigia o carro até a montanha onde eu fui. Eu não precisava saber o caminho, eu não precisava nem dirigir e nem saber dirigir. Eu era amigo da pessoa, a pessoa me conduzia. Se eu estou no carro, o carro me levará ao lugar. Se eu estou no Espírito Santo, o Espírito Santo me levará para o céu.
É isso do que eu preciso. Agora, há forma de agradar o Espírito Santo. Espero que você saiba como fazê-lo. Amém? Vamos ler na mensagem conferência alguns parágrafos. Nós paramos onde? Foi página 17, vocês lembram? 17, vocês lembram? 16, o final? Acho que foi. Ok. Vamos ler. Uma conferência. Muitos anos atrás houve uma conferência. Gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quando a estação natalina, na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria este plano de redenção, e foi decidido por Deus que ele se tornaria um homem, que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mas ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Aqui eu quero parar e dizer: Deus, se matasse seu filho pelo pecado do mundo, seria injusto. Seria como você ter um filho e disser: se isso acontecer, como eu estou dizendo, se não acontecer, eu vou ter que lhe matar. Se eu fosse a justiça, se eu fosse a lei, então a pessoa que fez o errado quebrou minha lei. Então eu tenho que, se a minha lei tem que ser seguida, então aquela pessoa deveria morrer. Bom, mas eu sou um bom rei, então eu não quero fazer isto. Então eu diria: você pecou, você deve morrer, mas em seu lugar eu vou matar meu filho. Isso parece justo? Não, não é justo. Por isso que ele está dizendo aqui: não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Como é que vai ser? Ele mesmo vai descer. Aleluia. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento? José é filho do irmão Brana. Eu não seria justo ao fazê-lo, se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo. A única coisa que posso fazer é sofrer por isto eu mesmo. Aquele foi o sinal, aquele foi o golpe mortal em Satanás. Agora, meu irmão católico e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta o pé dele, o traz a um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus e o faz um Deus menor. Você está tão errado. Jesus era homem, ele que chamou a si mesmo de filho do homem, aquilo foi um golpe mortal no diabo. O diabo é exaltado, fez para si um reino mais bonito que o de Miguel. Caim, seu filho, queria edificar um bonito altar, todo de frutas e coisas mais. Deus não habita nesse tipo de beleza, mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio, como ele escolheu vir. Houve uma conferência no céu: como descerás? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos: vou tornar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo, e eu terei que ser um homem eu mesmo. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Nasceu. Ele poderia ter descido com querubins, ele poderia ter descido pelas escadarias douradas, poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus, e ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles.
Mas quando ele teve a conferência, ele decidiu vir como um bebê. Em Isaías 9,6 encontramos isto: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e não haverá fim de seu domínio. Este vos será um sinal, um bebê, não um Deus, um bebê. Veja, onde ele nasceu tinha que ser decidido na conferência, onde ele nasceria, para deixar claro que ele era homem. Ele nasceu em um estábulo, ele escolheu, ao invés do guarda do palácio de marfim, trazê-lo, ao invés de uma escolta de anjos, ao invés de querubins ondulatórios com os requintes do céu, ele saiu sozinho, ficou em um estábulo sobre o esterco dos animais, a sujeira e a imundície do mundo. Ele era homem, ele não era nenhum Deus menor, ele era um homem, nasceu como nós, nascemos através da sujeira do nascimento, veio do ventre de uma mulher, não um Deus, um homem. Ele não era nada e não é de admirar. O maior filho, quer dizer, ele nasceu como um homem, não era um Deus menor, era um homem, um ser humano. É isso que ele está dizendo. Vê-se nas reuniões o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente, vê-se os sinais por toda parte dele. Mas deixe-me dizer-lhe isto, meu irmão, minha irmã, nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores: vocês o encontrarão no estábulo, envolvido em panos, e podemos ver o que Deus é. Isto me choca hoje. Amém. Eu vou parar por aqui. Notaram, irmãos? Ele se tornou um homem humilde. Ele podia descer na escada de Jacó, que Jacó viu. Ele podia descer cercado de querubins, mas ele quis descer, quando veio ao mundo, nascer como um homem. Não foi orgulhoso, foi humilde. Satanás ficou sem saber o golpe de onde vinha. Veio de um homem desarmado. O nosso Deus venceu ao seu inimigo Satanás. Com que armas? Ele venceu como um ser humano. E em humildade. Então nós podemos vencer Satanás também. Jesus venceu como ser humano. E nós? Precisamos de superpoderes para vencer o diabo? Não precisamos. Só precisamos ficar com a palavra de Deus. Esse é o nosso superpoder, ficar com o que está escrito. Para terminar, o irmão Brana pregou a mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. O conflito entre Deus e Satanás. Nesta mensagem, o irmão Brana diz que Deus sabia que seus filhos teriam a guerra. E nesta guerra, seria uma guerra muito grande. Ele precisava dar aos seus filhos uma arma poderosa para vencer a guerra. E disse o irmão Brana que a arma mais poderosa que ele poderia dar para seus filhos vencerem essa guerra terrível, ele nos deu: a sua palavra. Amém. A palavra funciona. Então usem-na. Deus os abençoará. Mantenham-se humildes e com a espada, que é a palavra, em suas mãos, nós venceremos. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Eu gostaria que os irmãos lembrassem em suas casas de orar por mim, pela viagem que nós gostaríamos de fazer para o encontro em maio agora, lá em Brasília, para Deus confirmar, abrir as portas e para nós estarmos com nossos irmãos.
e Deus nos ajudar. Há muito para fazer, nós temos feito pouquíssimo, porque vocês sabem, o tiroteio é grande aqui em cima de nós. E é muita dificuldade. Orem para Deus abençoar. Eu não quero que nós estejamos isolados, sem amigos, sem pastores e irmãos, vindo nos ver e nós, da mesma maneira, indo vê-los. Então, orem para Deus me ajudar, nessa hora tão difícil, a não me perder no caminho, nem me perder dos amigos, sabe? Orem por mim, orem por você, também não se perca também não dos seus amigos, daqueles que te ajudam a caminhar para o céu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa mensagem de escola bíblica, esse ensinamento, Senhor Deus, que as palavras que eu não disse corretamente, o Senhor corrija nos corações dos meus irmãos e que eles entendam, Senhor, e vivam um ambiente correto em Tua presença, um ambiente de humildade, um ambiente que atraia o Senhor, que nossos lares sejam como a casa de Lázaro e de Maria, sua irmã, onde Tu podias ir e pousar e comer, uma casa agradável para Ti, Senhor Jesus, que nossos lares sejam esses lares, como aquele lar, um lugar agradável para o Senhor ir. Abençoe nossas casas, nossas famílias, filhos, esposas, maridos, nossos parentes. Nos concede, Senhor, vivermos uma vida em Tua presença. Em Teu nome, Senhor Jesus, também oro pelos irmãos que concluem o encontro esta manhã. Conduze-os em paz a seus lares, guardados, e abençoe aquele povo ali, Senhor Deus. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu Te oro agradecido. Amém. Aleluia. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.